Antes do vídeo começar, eu gostaria de dar um recado de que esse vídeo vai ter spoilers. Então se você tem interesse de ler Boa Noite Pum Pum, é bom você não ver esse vídeo. Porque o legal é você ler essa obra sabendo de nada e ser surpreendido por ela. Então se você não tá nem aí pra spoilers e não quer ler a obra, quer só saber o que acontece nela, ou se você já leu essa obra, fica à vontade nesse vídeo. Olá esquisitos, tudo bem? Então, recentemente eu terminei de ler Boa Noite Pum Pum, e essa fama do final te deixar abalado é merecida. Boa Noite Pum Pum é um mangá sobre um menino que é representado como um pombo, e no início ele era uma criança cheia de sonhos e esperanças, mas conforme ele vai crescendo, o mundo o corrompe. Enfim, já fazia anos que eu queria ler esse mangá, mas eu tinha um pouquinho de preguiça de lê-lo, por causa que é muito texto e é muito capítulo, e eu tava com muita preguiça de ler tudo aquilo. Mas então, ano passado, eu decidi começar a comprar o mangá do Boa Noite Pum Pum, porque daí eu ia ter uma obrigação de lê-lo. Eu não ia desperdiçar meu dinheiro à toa. Então tá, todo mês eu comprava um volume do Boa Noite Pum Pum, a história tava me prendendo demais, até chegar o volume 5. E eu não conseguia achar o volume 5 em lugar nenhum. Eu procurei em lojas, eu procurei em sites, e nem se eu traficasse, eu ia conseguir esse volume. Ah, quer saber? Eu vou ler tudo online e foda-se. Então tá, em uma semana eu terminei a história. E eu tenho muita coisa pra falar dessa história. Sinceramente, eu tinha um pouquinho de medo de gravar esse vídeo, por causa que eu pensava que os fãs de Boa Noite Pum Pum seria que nem os fãs de Berserk e Evangelion. Eu amo essas duas obras, mas os fãs são insuportáveis. Eles ficam romantizando umas cenas que era pra você não romantizá-las. E também se você tiver uma interpretaçãozinha diferente, eles vão achar ruim, eles vão achar sua interpretação errada. Mas daí eu descobri que a maioria dos fãs de Boa Noite Pum Pum nunca nem leram Boa Noite Pum Pum. E ainda, nunca nem terminaram de ler Boa Noite Pum Pum. Então, eu tô mais tranquilo pra fazer esse vídeo. Nesse vídeo não vou falar de toda a história de Boa Noite Pum Pum, tipo, falar de acontecimento por acontecimento. Eu vou apenas falar as jornadas dos personagens que mais me chamaram a atenção. Então vamos começar com a família do Pum Pum, que além do Pum Pum, eles são os únicos personagens da obra que são representados como pombos. Vamos começar com a personagem que mais me deu raiva no início da história, mas no final da jornada dela eu senti um pouco de simpatia, que é a Senhora Onodera ou Senhora Puniyama. Ela é um tipo de parente que existe em várias famílias e que ninguém quer por perto. Ela é alcoólatra, desempregada, irresponsável, que te xinga, te bota pra baixo. Se você ignorá-la, ela vai ter um surto de raiva. Nossa, eu passei tanto tempo da história odiando ela por causa que ela é uma cuzona. Eu suspeito que ela tem borderline, porque ela sente as coisas de uma maneira muito mais intensa do que os outros. Ela tem crises de raiva com muita facilidade, e ela teme ser abandonada e ficar sozinha. Mas enfim, eu não sou psicólogo para dar um laudo nela, mas é só uma suspeita minha mesmo. Na infância ela sofria bullying, pois tinha os peitos muito maiores para uma menina da sua idade. Mas ela sempre se pagou de forte e confiante, e ela sentia que faria uma coisa muito grandiosa quando crescesse. E detalhe, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca foi capaz de demonstrar amor e afeto por ela ser muito bruta. Então sempre buscou em prazeres carnais essa necessidade de suprir essa carência dela. Até um dia conheceu o pai do Pum Pum, e teve uma gravidez acidental e decidiu levá-la adiante. Porque ela tinha esperança de que com uma família teriam pessoas que iriam amá-la, o seu filho e seu marido. Mas como a gente sabe, ela é uma pessoa muito difícil de lidar, então não foi isso que aconteceu. Até que o pai do Pum Pum decide falar com a mãe dele sobre querer se divorciar. Então ela tem um surto de raiva, falando que vai abandonar ele e vai criar o Pum Pum sozinha. Ela pega uma faca e ameaça ele, e para se defender, ele joga um micro-ondas nela. Então eles se divorciam e ela é internada. E o Pum Pum fica com o tio dele por um tempo. Mas daqui a pouquinho eu falo a história do tio dele. Depois de um tempo, a mãe do Pum Pum recebe alta e vai morar com eles e começa a trabalhar em um caixa de supermercado. E eu não sei como é no Japão, mas por mim, trabalhar em supermercado foi a pior experiência da minha vida. Eu só durei 3 semanas. Enfim, depois de uns anos, ela vende a casa em que eles moravam. E futuramente o Pum Pum vai usar isso como uma maneira de fugir dos seus problemas. Porque quando você se muda, você deixa para trás os acontecimentos daquele ambiente. Nesse novo momento da vida dela, ela arruma um cara para apenas ter relações sexuais. Mas depois de um tempo, o cara começa a se sentir culpado por estar traindo sua esposa. Mas tudo que ela queria era que ele largasse tudo para viver com ela.
Mas vendo que isso não ia acontecer, ela também ameaça ele com uma faca. Mas dessa vez ela desmaia, porque de tanto fumar, ela desenvolveu câncer no pulmão. Bom, mas agora no hospital aconteceu o que ela mais temia que acontecesse na sua vida: ficar sozinha. Até conhecer um paciente que singelamente é gentil com ela. E por mais que ela não seja uma pessoa gentil, ela se esforça bastante para ser gentil com ele. Os sentimentos que ela tem por ele são muito estranhos. Mas ela trata ele como se ele fosse filho dela. Isso me deu um pouco de raiva quando eu estava lendo, por causa que ela é mais carinhosa com ele do que com o próprio filho. Quando ela descobriu que ele namorava, eu pensei, pronto, ela vai destruir o relacionamento deles como ela sempre faz. Mas por mais que ela quisesse ser escrota com a namorada dele, ela foi gentil. O motivo pelo qual o Harumi está no hospital é que ele e a namorada dele estavam andando de bicicleta juntos e sofreram um acidente. Mas a namorada dele se feriu mais, e ele quer muito pedir desculpas para ela, mas está com medo. E a senhora Onodera diz que não tem nem como ter medo de uma coisa que ainda nem aconteceu. E ela desabafa um pouco com ele sobre a vida dela. Mesmo sofrendo violência doméstica do seu marido, ela não odeia ele. Ela só queria que ele a amasse mais. E que ela também não odeia seu filho. Por mais que ele fosse egoísta e orgulhoso, ela queria apenas que ele demonstrasse mais carinho por ela. Mas é difícil demonstrar carinho por alguém quando essa pessoa te xinga, te bota para baixo, te ameaça com uma faca. Bom, depois do tempo, Harumi e a namorada dele recebem alta. E Harumi escreve uma carta para a senhora Puniyama dizendo para ela voltar a se dar bem com seu filho. Bom, ela tenta, mas não consegue. Bom, depois de um tempo, o câncer dela agrava. E nos seus últimos momentos de vida, ela pede desculpa pro Pum Pum por ter sido uma mãe tão ruim. E que ele era a pessoa que ela mais amava em toda a sua vida. Mas mesmo depois dela ter morrido, o Pum Pum não conseguiu amar sua mãe. E eu não tiro a razão dele. Para enfrentar as coisas da vida, ela teve que ser uma pessoa bruta. Mas sendo uma pessoa bruta, ela teve que andar lado a lado com seu pior pesadelo, a solidão. Agora vamos falar do outro parente do Pum Pum, o Yoichi, o tio dele. Quando os pais do Pum Pum se separaram, ele criou o Pum Pum. Ele é formado em artes, e ele era professor de cerâmica, até largar seu trabalho por causa de um incidente que aconteceu lá. Já que não tinha para onde ir, e viu aquela casa dando sopa e sem ninguém para cuidar dela e da criança que morava lá, ele decidiu se aproveitar desse momento. E em vez de trabalhar no emprego na área dele, ele decidiu também trabalhar em um supermercado. Depois a mãe do Pum Pum teve alta, voltou para casa e eles foram vivendo como uma família. Yoichi não tem amigos até conhecer Midori, uma jovem de 25 anos, ex-enfermeira que coincidentemente cuidou da mãe do Pum Pum quando ela estava no hospital, mas agora ela trabalha em uma cafeteria e foi lá que eles se encontraram. Ela é extremamente apaixonada pelo Yoichi, mas Yoichi não quer se apaixonar por ela. Ele não acredita que alguém tenha a capacidade de amar um velho tarado que nem ele. Midori não gosta de ver o Yoichi se colocando para baixo. Então ele finalmente explica o que aconteceu naquele trabalho e do porquê ele largou aquele trabalho. Naquele antigo trabalho tinha uma senhora que demonstrava muito interesse nele, e essa senhora levava junto com ela a sua filha para as aulas. Essa garota se parece muito com a Midori, só que essa garota não é a Midori, por causa que a conta não fecha. Nesse momento da história, a garota tem 16 anos, e nessa época a Midori ainda teria 20/19 anos e ainda seria enfermeira. E detalhe, o Yoichi nunca soube o nome dessa garota. Então, para facilitar, eu ia chamar essa garota de Aka, por causa que Midori e Aka. Só que daí eu pensei, Midoriya, Uraraka, vou chamar essa menina de Uraraka. Enfim, Uraraka é uma menina muito depressiva e cabisbaixa. Ela vivia rezando para o deus Tinky Winky. Era uma simpatia que a fazia se sentir melhor. Mas o que aconteceu com ela para ela ser tão depressiva? Então, ela engravidou de um rapaz e abortou. E a mãe dela ficou espantada com isso. Então decidiu de agora em diante amarrar sua filha num quarto e nunca mais deixar ela sair. E só sair quando ela estiver por perto. Naquela época, Yoichi tinha uma mentalidade de um homem pervertido. Então isso virou um romance. De um lado, uma criança que sonha que seu príncipe encantado vai resgatar ela. E do outro, um velho que tá vendo numa criança uma oportunidade para fazer sexo. Detalhe, naquela época ele namorava. Depois das aulas, eles começaram a sair juntos. Então, Uraraka se joga pra cima dele e eles quase fazem coisas. Só que a namorada dele chega na hora. Então ele desconta todo aquele tesão acumulado nela.
enquanto a Uraraka estava dentro do armário ouvindo tudo. O Yoichi começa a se questionar se ela era um demônio, que só queria seduzir ele para engravidá-la e prender ele em uma família. Então, no dia seguinte, ele questiona a mãe dela se ela deixa sua filha trancada dentro de um quarto. E ela tenta desviar toda hora daquele assunto. Até que um outro professor pega o martelo e mata ela. O Yoichi foge daquela situação e procura pela Uraraka. E ela fala que ele não ajudou ela quando precisava e que manipulou aquele cara para matar a mãe dela. E agora vai viver sozinha. Até hoje, Yoichi se questiona se aquela menina realmente existiu ou se era um demônio que estava prestes a acabar com a vida dele. E para não se reencontrar com aquele demônio, ele decidiu se demitir daquele serviço. E desde então ele evita se relacionar com alguém. Mas agora, querendo ou não, ele se reencontrou com esse demônio, que é a Midori. Midori é uma personagem que no início ela é muito amável, porque ela não gosta de ver o Yoichi ele se colocando para baixo desse jeito, e ela quer mostrar que dá sim para ele se reerguer. Depois de um tempo eles começam a namorar, e Midori vai morar junto com eles. E ela se simpatiza demais com o Pum Pum, porque o Pum Pum lembra muito o Yoichi. Bom, mas os tormentos do Yoichi se perduram. Depois de alguns anos ele foge de casa, e Midori, que tem uma dependência emocional dele, sente tantas saudades que estupra o Pum Pum. E eu vou falar melhor disso na parte 2, que eu vou falar a história do Pum Pum. E eu também vou falar o fim da história da jornada do Yoichi na parte 2, que eu vou... por causa que meio que se remenda com a história do Pum Pum. Agora vamos falar do meu personagem favorito e da sua trajetória junto com seu melhor amigo, Shimizu. Eu sei que o nome dele não é Shimizu, mas eu vou chamar ele de Shimizu. Sei que é um filho de um pai alcoólatra e de uma mãe ausente. E ele era um garoto briguento e solitário. E desde criança ele tem um amigo chamado Shimizu, um garoto ingênuo e catarrento. Já que o Seiki não via muito sua mãe, a mãe do Shimizu a substituía e cuidava dele. Até que um dia um carro a atropela. E o Seiki fez o máximo possível para fazer o Shimizu acreditasse que sua mãe ainda estava viva. E funciona por causa que depois o Shimizu começa a ver o espírito da mãe dele. Desde o primeiro momento que eu vi esse personagem na história, eu tenho tantas dúvidas se ele é autista, se ele tem paralisia cerebral ou se ele é esquizofrênico. Mas como eu já falei antes, eu não sou psicólogo, então não posso dar laudo nele. Então eu pesquisei bastante na internet pra ver, o possível diagnóstico que ele pode ter, e eu não achei nada, não tem nenhum profissional no TikTok ou em algum outro lugar falando o que ele tem. Porque a maioria que lê Boa Noite Pum Pum larga pela metade. A maioria dos personagens da obra consegue ver espíritos, deuses, demônios muito bizarros. E no caso do Shimizu, o deus que ele vê é o deus Cocô. E sempre quando ele aparece, ele encoraja o Shimizu falando que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Depois de um tempo eles crescem e vão para o ensino fundamental. O Seiki é espancado porque o Shimizu deu dinheiro para umas pessoas duvidosas. E o Seiki tentou recuperar o dinheiro de volta e é espancado. E fala pro Shimizu não deixar mais ele sozinho, porque nesse mundo ele só tem a companhia um do outro. O Seiki quer largar a escola, mas quer que o Shimizu estude para ter um futuro melhor. Na cabeça do Seiki, ele já é um fracassado, ele já não tem um futuro. Mas ele quer ver seu amigo sendo um cidadão com muita dignidade. Tudo bem, até aqui já dá pra notar algumas coisas. O Seiki, por ter pais ausentes, teve que aprender a se virar sozinho muito cedo. Então ele quer proteger o seu amigo e fazer com que ele não se machuque emocionalmente que nele se machucou. Mas não é desse jeito que se protege alguém. Esse mundo é muito cruel e assustador. Se a pessoa não tiver noção dos perigos vão acontecer com ela. O Seiki estava precisando de dinheiro, então o Seiki e o Shimizu vão arrumar um trabalho. O trabalho de um é limpar a casa de uma pessoa que faleceu, e o trabalho do outro é matar uma pessoa. E ambos não conseguem fazer esse trabalho. Shimizu questiona ao deus Cocô por que ele mentiu ao falar que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então o Seiki estava certo, Deus não existe. Só que aí aparece um mendigo chamado Pegasus e consola Shimizu falando que sim, esse deus que ele acredita existe. Porque ele descobriu a melodia do universo e o registro akáshico, não sei o que. Eu sinceramente odeio esse personagem, eu acho ele um lunático.
Quando eu vi um capítulo que só tinha ele falando alguma coisa, eu queria pular, mas daí eu pensei, não, isso é importante pra história. E daí eu lia, e daí eu pensava, nossa, quanta baboseira, eu não acredito que eu tô lendo isso. O Pegasus, ele é dono de uma seita que acolhe pessoas excluídas e peculiares. Uns anos depois, Shimizu entra na faculdade e Seiki trabalha em um lixão e também se envolve com pessoas erradas. Enfim, trabalhar lá é muito estressante. Mas quando ele chega em casa, ele namora com a filha do dono do lixão, mas ele não ama ela. Toda vez que o Seiki se reencontra com o Shimizu, ele sempre fala para ele aprender a ser independente. E dessa vez ele questiona do porquê ele não tem ainda uma namorada. E ele responde que ele não pretende arrumar uma namorada porque ele não quer deixar a mãe sozinha. E o Seiki fala, como assim? A sua mãe morreu faz anos. Você ainda acredita nessas coisas? É por isso que eu tô onde eu tô, por causa de você. E ele deixa o Shimizu lá. Mais tarde ele volta pra lá falando que ele não tava falando sério quando disse aquilo. Mas Shimizu não quer mais ficar perto dele. E após isso, Shimizu se junta à seita do Pegasus. Seiki obviamente fica chateado e fica se pagando de superado que não conhece Shimizu. Mas depois de um tempo ele decide terminar com sua namorada e também largar o emprego. E mais tarde os caras vêm cobrar ele do porquê que ele tá largando de tudo. Ele foge de casa e liga pro Shimizu, o convidando para eles fugirem juntos para a Tailândia. E Shimizu se recusa. Então ele volta para casa e é espancado. Mudando um pouco o tom, por causa que é um assunto sério, eu tô falando com muita felicidade. Ele é espancado. E uns dias depois ele consegue um emprego, que é apertar um botão e explodir prédios. Ele vai até o Shimizu contar sobre um emprego novo que vai dar muito dinheiro pra ele. E daí eles vão poder fugir juntos para um templo e se tornarem monges. Eu nunca vi declaração mais gay que essa. Mas o Shimizu se recusa de novo. Na seita do Pegasus, eles vão se sacrificar em um prédio que vai ser explodido. E o chefe do Seiki só contou o detalhe de que naquele prédio teria uma seita no momento em que o Seiki aperta o botão. Então ele se mergulha diante as chamas para salvar o Shimizu. E quando ele sai de lá pela primeira vez, ele vê o Deus Cocô, carregando toda aquela seita na espaçonave dele. Quando eles saem do hospital, Shimizu não se lembra mais quem é o Seiki. E esse é o final da jornada deles, meio que em aberto. Só que no final da obra meio que dá uma dica do que aconteceu com os dois juntos, que também é muito aberto. Mas tem duas probabilidades do que aconteceu no final deles. A primeira probabilidade é que Shimizu teve amnésia. Então agora o Seiki vai reconstruir o laço de amizade deles, cuidando dele. A outra probabilidade, que eu vi que a maior parte dos fãs acredita, incluindo eu, é que Shimizu morreu. Na cena em que o Seiki vê o Deus Cocô, ele tá levando todos os membros da seita com ele, todos os membros que morreram, incluindo o Shimizu. E essa cena em que eles se reencontram no hospital é o Seiki se tocando de que o Shimizu tá morto. E as últimas vezes em que eles se falaram, o Shimizu desprezou o Seiki. E agora é a vez dele fingir que o Shimizu está vivo, que nem o Shimizu fazia com sua própria mãe. Eu sei que eu fiz uma piadinha quando sei que queria fugir junto com o Shimizu, mas eu acredito que a relação desses dois não é homoafetiva, e sim codependente. Desde o início a relação deles é meio duvidosa. Eu sei que vocês vão falar que era ótima, não era ótima. Eu me questionei várias vezes porque eles não arrumavam os outros amigos que eram mais parecidos com eles. Mas para ambos, essa probabilidade não existe. Essa possibilidade só existiu para o Shimizu, quando seu melhor amigo disse que destruiu sua própria vida para ficar cuidando de um crianção que não sabe se cuidar sozinho, e abraçou aquilo que acreditava. Nos momentos difíceis, eles só tinham eles para se ajudarem. Isso não significa que eles se ajudavam de fato. Eles se ajudavam na questão emocional, mas em outras questões eles não se ajudavam. O Seiki sempre protegeu o Shimizu, mas ele nunca se importou em tentar entender o que se passa na cabeça dele. E o Shimizu sempre tentou ser um grande amigo do Seiki, mas ele nunca soube o que acontecia na vida do Seiki. É uma amizade que estava na cara que ia terminar, tanto que eu acredito que no final o Shimizu morreu. Tudo bem, vocês devem ter notado que nesse vídeo eu mal falei do Pum Pum, mas é porque eu não vejo sentido em primeiro falar do protagonista e depois dos outros personagens. E eu não queria que esse vídeo tivesse mais de uma parte, mas vou ter que fazer mais de uma parte. Vou fazer o quê? E no próximo vídeo eu falo da jornada da Aiko, da Namjoon e do Pum Pum.
E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, boas vibrações.